Oi, gente, tudo bem com você? É muito bom estar aqui hoje, dia 24 de dezembro, podendo deixar uma mensagem para vocês de Natal, né? Vocês que me acompanham aí durante todo o ano. Então, achei muito importante vir aqui compartilhar uma mensagem com vocês nessa data tão importante, não só para mim, mas assim, para todo mundo, né, mesmo. Mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, mesmo aquelas pessoas que não têm uma religião, mas acredito que a maioria, né, senta ao redor da mesa, reúne a família, reúne amigos para estarem ceando na noite do dia 24 para o dia 25, comemorando aí o Natal. Apesar de muitas pessoas, né, tem uma linha de pensamento cristã que não gosta de comemorar o Natal, que dizem que é uma festa pagã, mas nós temos que entender a importância de lembrar do nascimento de Jesus Cristo nesse dia, porque acredito que mesmo aquelas pessoas que não frequentam uma igreja, que não leem a Bíblia, mas nesse dia, em algum momento específico, as pessoas param e lembram do nascimento de Jesus, né? O motivo de nós estarmos comemorando o Natal, certo? Eu sei que não existem comprovações de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Eu sei que tem essas linhas teológicas de pensamento, tem todo um estudo por trás disso, mas isso não vem ao caso aqui hoje, né? O que vem, o que o Natal nos remete é realmente isso, o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, certo? E Jesus, eu costumo dizer que ele é o nosso maior presente, certo? É o maior presente que Deus poderia dar para a humanidade, né? Nos dar para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho de como eu me converti ao cristianismo. Vou tentar ser bem rápida, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito impactado com essa palavra de hoje. E antes de começar a contar o meu testemunho, eu gostaria de deixar aqui no link da descrição desse vídeo, gente, eu fiz uma vaquinha para comprar um computador para mim agora nesse ano de 2020. E eu gostaria de pedir a vocês, meus seguidores, meus inscritos aqui do canal, quem puder me ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu estou precisando muito de um computador para estudar, para trabalhar em casa, até para editar os vídeos melhores, e eu tô precisando muito mesmo de um computador. E se você não quiser doar através do site da Vaquinha Online, é o mesmo site que eu fiz a campanha da cadeira de roda. E se você não quiser doar por lá, você pode entrar em contato comigo, que eu posso estar passando os meus dados da minha conta no banco, tá bom? Então, assim, se Deus tocar no seu coração, se você puder me ajudar, de certa forma, eu vou ficar muito feliz. Toda a quantia será bem-vinda. Assim que eu conseguir o dinheiro do computador, eu vou comprar um computador para mim, porque eu realmente estou precisando dessa ferramenta para trabalhar, para estudar e para muita coisa mesmo. Tenho certeza que 2020 será um ano extraordinário, não só para mim, mas para todos nós, tá bom? E eu quero contar para vocês, como eu já disse, como Jesus nasceu para mim, né? Eu sou cristã, já fazem 10 anos. Eu aceitei Jesus muito bem jovem. Eu tinha lá pelos meus 17, 18 anos. E eu sempre, minha mãe sempre nos criou nos caminhos, né? Indo para a igreja, frequentando a igreja. Nós fomos criados, eu e os meus irmãos, na igreja batista. E minha mãe cresceu na Assembleia de Deus, né? Minha avó é assembleiana até hoje. E eu sei que muito do que eu vivo hoje como cristã é fruto das orações da minha avó e a minha avó materna, certo? E daí, eu e meus irmãos sempre fomos criados indo para a igreja. E ali por meados dos meus 17, 18 anos, eu e a minha família, a gente passou por um período bem complicado, assim. Um dos meus irmãos ficou muito doente e meus pais tiveram que levá-lo para outra cidade para tratar ele. E eu fiquei aqui em Altamira com os meus irmãos mais novos. Fiquei na casa da minha tia, de uma das minhas tias, e meus irmãos ficaram
na nossa casa com um tio que era solteiro na época. E daí, essa minha tia, ela tem uma participação muito importante na minha conversão ao cristianismo, porque foi lá que eu entendi, né? A minha tia, ela tem até hoje o hábito de fazer o culto devocional em casa, né? Ela reúne todo mundo ali, o marido dela, minhas primas, quando as minhas primas moravam em casa com ela, e ela tinha esse hábito de reunir a gente para ler a Bíblia, para orar, para colocar diante de Deus os nossos pedidos, para compartilhar a palavra. É ali meio que um culto doméstico. Ela fazia isso. E eu lembro que aos domingos de manhã ela tipo nos obrigava a participar da escola bíblica dominical. E isso era bem legal, porque tinha dia que a gente não queria ir, eu e as minhas primas, e a gente ia mesmo assim morrendo de sono, mas a gente ia. E daí foi nesse processo, nesse período bem complicado da minha vida, quando eu fiquei sem minha mãe por perto, fiquei sem o meu pai, né? E os meus pais também se separaram nessa época. E eu lembro que foi num culto de jovens, do sábado à noite, que você que frequenta uma igreja, você sabe como que funciona. O pastor sempre tem um momento de convite, né, para as pessoas irem à frente, as pessoas que querem uma mudança de vida, que querem mudar de vida, ele sempre convida as pessoas para irem na frente, aqueles que querem aceitar Jesus, né? E daí eu lembro que eu sempre tive o desejo de ir na frente, né, aceitar Jesus. E como eu não tinha uma cadeira que me desse independência na época, eu não podia ir sozinha, né? E tipo, eu ficava com vergonha de pedir pra alguém me levar e tal. E daí, sempre que o pastor falava assim, tipo, alguém quer vir aqui na frente, né? Aceitar Jesus, receber uma oração, eu ficava assim meio que com vergonha, mas eu tinha aquele desejo no meu coração. E eu sempre entendi que eu tinha algo bem, que Deus tinha algo muito grande pra fazer na minha vida, né? Que toda a minha história, a história da minha família não era uma história assim à toa, em vão. Como todo mundo tem uma história, eu também tive a minha história de infância, né? Já compartilhei alguns momentos aqui da minha adolescência com vocês, a questão de se encontrar no mundo, a questão de daquele período onde a gente está buscando aceitação e tal. E eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito centrada, assim, na questão de responsabilidade e tudo. E sempre ouvi das outras pessoas que eu era uma moça madura, apesar da minha idade, né? Então, eu sempre tinha isso comigo, que Deus, ele, em algum momento, ele faria algo na minha vida que ele me tomaria para ele. E daí, nesse período onde minha mãe foi, né, para outra cidade com meu irmão, nesse culto de jovens, no sábado à noite, eu pedi para que uma das minhas amigas me levasse lá na frente para receber essa oração de aceitar Jesus. E foi daí que eu comecei a minha vida, a minha jornada com o Senhor Jesus. Jesus nasceu para mim naquele dia, né? Ali na minha adolescência, saindo da adolescência para a fase adulta, Deus começou uma obra na minha vida. E eu comecei a entender muita coisa. Ali na minha imaturidade, né? Ali Jesus começou a se revelar para mim. Eu lembro que a minha mãe mandou uma Bíblia para mim, na época lá da cidade de onde ela estava, em Teresina. E ela mandou uma Bíblia para adolescentes, né? E era uma Bíblia que tinha uma linguagem muito prática. Era uma linguagem bem atual mesmo. E eu entendi, eu li aquelas palavras e parece que aquelas palavras soltavam assim, sabe? Era tudo pra mim. E daí eu fui embora de Altamira nessa época, que eu aceitei Jesus. Logo no ano seguinte eu fui embora de Altamira e não pude ser batizada na mesma época que todas as minhas amigas foram. E daí eu fui batizada 2 anos depois, foi uns 2 anos depois. Fui batizada nas águas, na Igreja Batista. E antes do batismo a gente tem todo um estudo, né? Toda uma preparação. E eu lembro que o primeiro livro que eu li foi o Evangelho de João. E é um dos meus livros favoritos da Bíblia, até hoje. E foi uma palavra, assim, que sempre ficou no meu coração, né? De que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho por nós, né? Eu entendi que Jesus tinha um propósito na minha vida e na vida da minha família.
Não porque as pessoas me diziam isso, mas porque eu sentia isso, né? E foram períodos muito difíceis, assim, os anos que seguintes, logo que eu aceitei Jesus. E foram, assim, eu sempre gostei muito de... Eu sou daquele tempo de que pecado é pecado e pronto, né? Eu nunca fui uma cristã muito liberal, daquela vibe que pode tudo. E naquela época eu lembro que a gente não tinha muito um acompanhamento como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem mais um acompanhamento, tem alguém que pode nos aconselhar na igreja e tudo. E o meu acompanhamento eram as pessoas mais velhas, que eu observava, procurava observar os melhores exemplos de cristãos, e eu observava. E o que Deus estava colocando ali no meu coração, né? De que ele tinha um propósito e de que daquele momento em diante eu não seria mais a mesma. E assim foi. Então eu entendi que eu entendo até hoje, não há dúvidas no meu coração quanto a isso, de que eu sou uma pessoa chamada por Deus, né? Assim, eu acredito bastante que todos nós temos um chamado para ser, né, para pertencer a Deus. E eu acredito que Jesus ele pode nascer para nós, né, a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E nos primeiros anos de cristã, eu me apeguei muito à minha fé, muito mesmo, porque eu aprendi muito com grandes líderes, com grandes mulheres e homens de Deus, né? E a minha fé foi muito testada nesse tempo. Minha família passou por períodos muito difíceis, meus pais se separaram e a gente foi e voltou para Altamira. Foram períodos complicados mesmo, mas foi um período também que eu descobri o que era perdão, que eu descobri o que era viver para Jesus, o que é dizer não para o mundo, dizer não para as coisas da carne, né? Dizer não para as festas, dizer não para amizades que não acrescentam na nossa vida, dizer não para muita coisa mesmo. Foi um período onde Deus curou meu coração, curou a minha... até hoje é um processo, lógico, mas foi um período onde Deus começou a curar o meu coração, a minha vida sentimental, a minha área sentimental e meus relacionamentos com a minha família, né? Lógico que a nossa maturidade, ela vem com o tempo. Hoje eu sou muito mais madura, espiritualmente falando, do que naquela época. Mas eu não troco, né, os processos. Eu passaria por tudo que eu passei de novo, porque eu creio que Deus, ele trabalha, né? Ele move montanhas, move céus e terras para ter o nosso coração da maneira que ele deseja. E Jesus nasceu para mim nesse tempo, eu era muito nova. Eu entreguei realmente a minha juventude para Deus, né? Os anos de juventude ali que se seguiram, dos meus 18 até... Eu já tenho 27 anos, então eu entreguei ali, eu digo que são os melhores anos, né, da nossa vida, ali onde você pode fazer tudo. Eu entreguei para Jesus e decidi viver para Ele. Eu não acredito em livre-arbítrio, assim, eu sei que foi Deus quem me atraiu. A Bíblia fala que o Senhor, ele nos atrai com cordas de amor, né? A cruz, ela é muito forte, a mensagem da cruz, ela é muito forte e eu acredito muito que foi o Senhor quem me escolheu, assim como Ele escolheu você que está aí do outro lado, né? E eu acredito bastante que Deus, ele tem um propósito na sua vida, não só hoje, não só nessa noite de Natal, mas em todos os momentos, né? Nunca é tarde pra gente querer uma mudança, querer mudar de vida, querer mudar, né? Querer um nível, né, a mais de espiritual. E eu sempre procurei dizer para as pessoas que tudo o que elas veem de bom em mim é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que faz na minha vida. Porque eu era uma pessoa que não gostava de crianças, eu era uma pessoa muito mal-humorada, assim, eu era bem mais irritada do que eu sou hoje, né? Eu tinha problemas de aceitação e hoje, assim,
Eu não vou dizer que eu tô 100%, mas eu já estou aí 50%, porque eu acredito muito na obra de Deus na minha vida, tá? E eu não, assim, eu procuro não falar muita coisa teológica, porque eu acredito que isso não mude muito a nossa vida. Eu acredito que falar do que a gente vive, das nossas experiências, elas impactam muito mais as pessoas do que você ficar ali desmiuçando letra por letra quando o assunto é Jesus, certo? E eu sempre fui de frequentar a igreja, eu nunca abri mão de frequentar a igreja. Eu acredito que a igreja, né, templo, quatro paredes, elas têm uma importância muito grande para nós, certo? Eu sei que tem uma galera aí que não frequenta igreja, que prefere servir Jesus em casa e tal, mas eu sei da importância de estar, né, entre outras pessoas que compartilham da mesma fé que a minha, né? E Deus, ele sempre colocou muitos sonhos no meu coração. Deus sempre colocou muitos projetos no meu coração. E existiu momentos na minha caminhada em que eu pensei em parar, assim, em desistir de tudo. E inclusive aqui do canal, mas eu sei da importância, né, da minha história de vida para impactar a vida de outras pessoas. Não que eu queira, mas porque é assim que Deus tem me mostrado que é. E como eu já falei, eu costumo dizer que Jesus nasceu nessa época para mim, tá? Eu quero dizer para você da importância de você tomar uma decisão na sua vida, né? Eu sei que hoje é um momento, um dia em que muita gente fica triste, né? Ou porque não tem um pai, uma mãe por perto, ou porque está sofrendo com dificuldades financeiras, ou porque está numa depressão, numa tristeza, porque não alcançou o que gostaria de ter alcançado, não está onde gostaria. Mas eu gostaria de dizer que hoje, né, especialmente hoje, 24 de dezembro, não é dia da gente ficar triste, assim, porque a gente precisa lembrar, abra a Bíblia, né? Leia uma passagem do Evangelho. Veja como... eu acho muito impressionante a maneira, assim, como a Bíblia narra o nascimento de Jesus, né? Porque houve vários eventos naquele momento, naquela noite quando Jesus nasceu. O mundo nunca mais foi o mesmo desde aquela noite, né? Desde a noite do nascimento do Filho de Deus, do Salvador do mundo. E a gente pode, né, querer isso para nós também, de ter uma festa aqui dentro de nós quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. E algo nasce aqui dentro, né? Nós nascemos de novo. A Bíblia diz que importa que a gente nasça de novo, né? E essa nova vida é em Cristo. A partir de agora é em Cristo. Então eu quero desafiar você que tá aí do outro lado a não ficar triste nessa noite, né? A procurar um sentido para sua vida. E esse sentido eu quero te dizer que é Jesus Cristo, né? Que veio para libertar os cativos, para pôr em liberdade aqueles que estão em prisão. E essa mensagem é muito forte. Essa semana mesmo eu estava lendo em Isaías que Jesus, ele veio para libertar os cativos, para colocar em liberdade aqueles que estão aprisionados. Mas será que são aqueles que estão aprisionados só nos presídios? Não, né? São aquelas pessoas que vivem aprisionadas nos seus medos, nas suas depressões, nas suas tristezas, nas suas angústias. E a mensagem do Natal é exatamente essa. É nascimento, né? É renovo. É você ter algo, uma nova vida dentro de você, certo? Eu gosto de Maria, apesar de ter uma visão de Maria, assim, diferente, né? Porque muitos evangélicos não falam em Maria, mas Maria, ela teve uma importância muito grande na história da humanidade, porque ela aceitou os sonhos de Deus dentro dela, né? Ela gerou Jesus, os sonhos de Deus ali para a humanidade dentro dela. E é muito impressionante a fé daquela mulher. Então, a gente pode gerar também os sonhos de Deus dentro da nossa vida. Gerar os propósitos, os desejos, os sonhos do Senhor mesmo dentro de nós. E durante essa minha caminhada, gente, só para terminar, eu tive algumas recaídas. Eu passei um tempo afastada do Senhor, né? Mas eu creio assim que quando você toma uma decisão, quando você é batizado nas águas, você nunca mais deixa de ser filho de Deus, né?
quando você não deixa nunca de ser filho do seu pai e da sua mãe, certo? Então, assim é conosco, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, e você começa uma caminhada com Ele, quando você começa um caminho com Ele, né? Quando Ele começa ali a traçar os planos dele para você, você pode ir para qualquer lugar do mundo, né? Se esconder, mas Deus, Ele vai te achar. Ele vai te achar porque se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. Porque assim tem sido comigo e eu creio que assim é na vida daqueles que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito. Ele sempre vai buscar você aonde você estiver, para que você dê a luz, né, aos sonhos dele. E nós estamos aqui para isso, para cumprir os propósitos, os desígnios de Deus. E eu gostaria bastante, assim, de deixar um beijo no coração de cada um de vocês e desejar que hoje, especialmente hoje, você não fique triste, você pense em Jesus, que você olhe para o alto, para você entender de onde vem o seu socorro, que vem do Senhor, né? E a vida, eu gosto muito do Augusto Cury quando ele diz, né, que a vida ela é um espetáculo. E ela é mesmo, porque Deus, ele deixou essa vida para nós em abundância e nós temos obrigação de vivê-la dia após dia para a glória de Deus. Não viver inconsequentemente, mas viver com um propósito, né? Já tem aí 6 anos, 5 anos, mais ou menos, que eu me reconciliei com o Senhor. E desde então, Deus tem reconstruído a minha história, né? Não adiantou nada eu ter passado aquele período afastada de Deus, porque Ele me trouxe de volta, né? Porque Ele tinha um propósito para minha vida. E eu creio muito nesse propósito. E se eu estou aqui hoje, é por sua causa também. É para dizer para você que existe um Deus maior do que suas dores, né? Maior do que os seus problemas, maior do que tudo aquilo que você pensa que é impossível, né? E se Jesus, ele veio aqui na Terra, ele cumpriu um propósito, nós também estamos aqui para cumprir um propósito. E a minha vida, ela não faz sentido se ela for ser vivida só para mim, né? Ela precisa ser vivida para fazer sentido na vida de outras pessoas. Nossos dons, nossos talentos, eles servem para outras pessoas, não são só para nós, certo? E Feliz Natal para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E que você aproveite essa noite de Natal. Que você abrace sua família. Que você diga que ama seus pais, os seus irmãos, o seu namorado, a sua esposa, não sei. E que você não desista dos sonhos de Deus para sua vida. Porque Jesus, ele quer renascer dentro de nós, né? E se hoje, se o mundo inteiro, né, para comemorar essa data, é porque algum propósito tem. E é que o Filho de Deus seja lembrado, né, aqui na Terra. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala que toda língua confessará Jesus. Todo joelho se dobrará diante dele um dia. E eu creio que essa passagem do Natal, ela é uma dessas, ela é um pouco disso, né? Onde as pessoas param para se prostrar diante do Filho de Deus, para lembrar do Filho de Deus. Eu sei que essa mensagem é muito importante e eu creio muito, assim, em tudo que Deus pode fazer na humanidade, na minha, na sua vida. Amém? E é isso. Feliz Natal. Que Deus abençoe você, sua família, e que essa mensagem fique no seu coração, né? A Virgem deu à luz a um menino, né, que se tornou homem, que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, né? E isso é maravilhoso, porque eu fico o dia todo aqui falando de Jesus, se deixar, porque ele é incrível e ele faz muito sentido na minha vida. E ele, se ele ainda não faz sentido na sua vida, permita que ele faça sentido para você, tá bom? Porque se não fosse ele, assim, tudo que ele fez na minha vida, eu não estaria aqui, eu não seria como eu sou hoje, né? E isso é muito incrível, porque Deus, ele transforma de dentro para fora, né? E é muito incrível, e não tem outra palavra para dizer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Antes da virada do ano eu vou postar outro aqui para vocês.
falando aí de como foi meu 2019 e quais são as perspectivas para 2020. Foi 24 minutos o vídeo, mas que Deus abençoe você tremendamente. E a gente se vê no próximo vídeo. E mais uma vez, feliz noite de Natal para você.